Não há nada mais assustador que uma cidade que já foi próspera, mas foi abandonada e consumida pelos elementos da natureza. Existem várias razões pelas quais uma cidade se torna fantasma, como declínio econômico, guerra ou desastres naturais. Algumas cidades são restritas e seu acesso às vezes é proibido, enquanto outras são transformadas em atrações turísticas. Eu sou William Toffoli, narrador do canal Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer algumas cidades fantasmas que foram abandonadas por motivos diversos. Mas antes de continuar, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Comanskop foi fundada em 1908, no meio da febre da exploração de diamantes na Namíbia. Mas a cidade, que tinha um cassino, um hospital e uma escola, foi lentamente abandonada logo após a Primeira Guerra Mundial, quando as vendas de diamantes caíram. A cidade abrigava cerca de 300 adultos alemães, 40 crianças e 800 trabalhadores nativos em 1920. Comanskop logo se desenvolveu, tornando-se um pequeno e agitado centro, além de servir de abrigo contra o ambiente hostil do deserto. Hoje, a cidade está lentamente sendo engolida pela areia. Pirâmiden foi fundada pela Suécia em 1910, mas vendida para a União Soviética em 1927. Foi abandonada em 1998 e está assim desde então. A princípio, Pirâmiden era um lugar tranquilo, com quase nenhum residente. Mas após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos investiram muito dinheiro na cidade. Eles construíram dezenas de novos prédios, incluindo um hospital, um centro de recreação, uma academia, cinema e uma grande cafeteria. Nos anos 80, no auge da cidade, mais de 1.000 pessoas viviam em Pirâmiden. A ideia da União Soviética era mostrar como a cidade era o exemplo perfeito da vida soviética para o Ocidente, já que era uma cidade onde os estrangeiros podiam ir sem visto. Essa pacífica vila francesa foi destruída em 1944, quando 642 de seus habitantes, incluindo 205 crianças e 247 mulheres, foram massacrados pelo exército nazista em 10 de junho de 1944. Somente uma mulher de 47 anos, chamada Marguerite Ruffach, sobreviveu. As ruínas da cidade foram convertidas em um museu e estão lá como uma lembrança dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Nos restos de edifícios do vilarejo é possível ver objetos pessoais dos habitantes, como panelas, máquinas de costura e carros queimados pelas ruas. Originalmente construída pelos gregos no século XVIII, a cidade de Kayakói chegou a abrigar até 20.000 ortodoxos gregos no início do século XX. A confusão da Primeira Guerra Mundial e o colapso do Império Otomano obrigaram os milhares de gregos a fugir da violência na Turquia, o que levou os governos a concordar em uma troca mútua obrigatória da população a partir de 1923, a fim de impedir mais derramamento de sangue. Os moradores de Kayakói, que até então conviviam pacificamente com seus vizinhos turcos, abandonaram a cidade e foram para a Grécia. Esta vila de 900 anos foi evacuada em 1938 para dar lugar a uma área de treinamento militar nazista. Foi a ordem de Adolf Hitler, embora sua própria avó estivesse enterrada aqui. Hoje a cidade é mantida pelas Forças Armadas Austríacas.
Uma comunidade de pescadores vivia aqui até 1953, quando a população diminuiu para 22 pessoas. E então, o governo irlandês decidiu que não podia mais garantir a segurança da população restante, obrigando todos a deixarem a ilha. Pegrema era uma aldeia localizada na República da Carélia, na Rússia, às margens do lago Onega. A aldeia está abandonada desde a Revolução Russa, no início do século XX. Suas casas de madeiras, assim como uma capela construída em 1770, estão intactas. Pripyat foi construída em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, a 2 quilômetros dali. Era uma cidade modelo, vitrine e orgulho do regime socialista soviético, totalmente planejada e repleta de equipamentos públicos de lazer e espaços culturais. Mas uma explosão em um dos reatores da usina de Chernobyl mudou para sempre o destino da cidade e da própria União Soviética. Mais de 45 mil moradores foram evacuados dias após a explosão. O incêndio durou 10 dias e lançou imensas quantidades de material radioativo no meio ambiente da região. Parada no tempo desde o desastre, a cidade está completamente abandonada e tudo o que resta são vestígios da antiga União Soviética, além da natureza que está cada vez mais tomando conta do lugar. O projeto foi abandonado em 1980 devido a perdas de investimentos e acidentes durante a construção. As chamadas ruínas do futuro se transformaram em uma vila fantasma assustadora. Infelizmente, as casas semelhantes a naves espaciais foram demolidas entre 2008 e 2010. Duas minas de carvão foram abertas em 1856 e a cidade começou a crescer rapidamente. Alcançou sua população máxima de 2.700 pessoas em 1890. Possuía 5 hotéis, 7 igrejas, 2 teatros, 14 lojas gerais e 27 bares. A mineração continuou até os anos 60, mas após um incêndio em uma mina, sua população diminuiu para apenas 10 pessoas em 2010. O fogo continua queimando no subsolo até hoje. Em julho de 1995, um vulcão adormecido por 4 séculos expeliu uma quantidade colossal de cinzas sobre a costa sul da ilha. Um mero prelúdio do que estava por vir. Uma série de erupções acabou enterrando a outrora próspera cidade de Plymouth. A vida para os 12 mil residentes mudou para sempre. As pessoas enfrentaram a opção de fugir para o extremo norte da ilha ou começar uma vida nova em outro país. Hoje, o vulcão continua ativo, embora a última grande erupção tenha ocorrido em 2010. A cidade foi fundada em 1859 por um grupo de garimpeiros perto de uma mina. Em 1876, uma empresa descobriu minérios de ouro enormes na região e Bode foi logo transformada de um pequeno campo de mineração para uma das maiores cidades da Califórnia, com mais de 2.000 edifícios. Infelizmente, a população da cidade caiu rapidamente após o final da década de 1880. Em 1900, possuía 965 habitantes e apenas 90 em 1940. A cidade industrial construída no Pará
foi fundada pelo próprio Henry Ford em 1928 para fornecer borracha local em vez de comprar dos ingleses. A ideia era ser o sonho americano em plena Amazônia, mas a cidade criada para 10 mil trabalhadores foi abandonada. A empresa de Ford chegou a um acordo com o governo brasileiro para cultivar borracha na floresta. Assim, mais de 5 mil pessoas, incluindo engenheiros e as suas famílias, mudaram-se dos Estados Unidos para o Brasil para construir uma aldeia no meio da maior floresta do mundo. Apesar de tanto esforço, o projeto falhou feio. A borracha não crescia bem nas terras tropicais da Amazônia e os americanos se cansaram das doenças causadas pela água e mosquitos. Tudo piorou quando os trabalhadores entraram em greve, exigindo melhores condições de trabalho. O projeto foi abandonado em 1934. Hoje, 2 mil pessoas sem abrigo vivem nas ruínas de Fordlândia. Chatham foi evacuada em maio de 2008, quando um vulcão entrou em erupção pela primeira vez em mais de 9.000 anos. Uma semana depois, a cidade inteira ficou inundada por dias. Esta região histórica remonta a 540 a.C., mas em 1656, uma praga atingiu e reduziu o número de cidadãos drasticamente. Cracow ainda sobreviveu a vários conflitos, mas sua queda final estava fora de controle das pessoas, pois era natural. Em 1963, a aldeia começou a ser evacuada devido a um deslizamento de terra. Após um terremoto em 1980, o local foi completamente abandonado. Atualmente, Cracow é uma atração turística popular. Um bairro abandonado no sul da cidade de Famagusta. Varosha já foi uma área turística moderna. Era tão popular que na década de 70, Varosha era o destino turístico número 1 em todo o Chipre. Isso levou a um aumento de novos edifícios, principalmente hotéis e várias atrações turísticas. No auge, Varosha era o destino turístico número 1 do mundo e viu convidados como Elizabeth Taylor, Richard Burton e Brigitte Bardot. Tudo mudou com a invasão turca em 1974, quando a área ficou sob controle da Turquia. Os moradores de Varosha fugiram e a área permaneceu abandonada e sob a ocupação das forças armadas turcas. Até hoje, Varosha está desabitada e a entrada é proibida ao público. A ilha de Hashima está localizada a cerca de 15 quilômetros da cidade de Nagasaki, no sul do Japão. Existem minas de carvão submarinas estabelecidas em 1887, quase 80 anos depois que o carvão foi originalmente descoberto na ilha. Teve sua população máxima nos anos 60 de 5.200 habitantes. Em 1974, quando as reservas de carvão se esgotaram lentamente, as minas foram fechadas e as pessoas foram embora. Permaneceu abandonada até o início dos anos 2000, quando surgiu o interesse pelas ruínas históricas da ilha. O governo restaurou alguns dos edifícios e os turistas são autorizados a visitar Hashima desde 2009. E você, gostou de conhecer essas incríveis cidades fantasma? Qual mais chamou a sua atenção? Conte nos comentários. Até a próxima!